Você não está sem dinheiro, você apenas não é abundante. Salve, salve! Meu nome é Lucas Zampieri e eu sou um comunicador espiritual e terapeuta. E eu já cheguei fazendo essa pergunta porque é justamente ela que desperta dentro de nós uma nova perspectiva para enxergar a abundância. Quantas vezes a gente ouve falar de um milionário que se sente um miserável porque não consegue enxergar o que ele tem na vida para além do dinheiro, né. E aqui eu não vou entrar nesse mérito dos desafios da alma, mas sim vou trazer um aspecto novo, algo que para mim tem despertado muito interesse, que é observar as soluções que a vida proporciona sem envolver dinheiro. Então vamos comigo. A gente já sabe que o dinheiro ele compra muitas coisas na nossa vida e que tudo aquilo que eu buscar, provavelmente eu vou encontrar algo que eu possa adquirir pelo menos uma parte através do dinheiro. Mas muitas vezes a gente se foca tanto que o dinheiro é a solução para o problema que a gente tem em questão, que a gente se esquece de abrir para novas possibilidades. É sobre isso que a gente vai trazer aqui. Vai trazer as 5 formas de abundância apresentados pelo Bashar, por aquele ser que é canalizado pelo Darry Wanka. E o Bashar ele fala muito bem sobre isso, que a abundância é justamente a habilidade de realizar o que se quer, o que se tem de realizar na hora que se tem de realizar. Ou seja, o Bashar ele identifica que a abundância não é sobre o querer, como eu comecei falando errado, mas é sobre o realizar o que se tem que realizar na hora que se tem que realizar. Bota fé? E aí ele mostra que a solução ou o caminho para você manifestar isso na sua vida não é só através do dinheiro, mas é através de outras 4 formas de abundância que com o dinheiro totalizam 5. Ah, e eu aproveito para dizer aqui que essa forma de abundância que eu vou trazer e compartilhar não necessita ser uma forma universal, tudo bem? É a forma que eu tenho estudado. Certamente tem funcionado para mim, mas se não funciona para ti, tá tudo bem. Vou adorar ouvir o que você tem para compartilhar em relação a isso, beleza? Então bora lá. Cara, vamos começar falando de quais são essas 5 formas da abundância. A gente já sabe que o dinheiro é uma delas. Uma outra forma é a doação. Uma outra forma é a imaginação. Eu já vou aprofundar em cada um desses temas. Uma outra forma é a troca. E por fim, a gente tem a sincronicidade. Eu vou falar por cima de cada um antes de me aprofundar em cada um deles, tudo bem? Dinheiro é fácil. Eu vou lá, utilizo o dinheiro, moeda de troca, né, energia de troca, que a gente tem hoje no nosso planeta, para dar o dinheiro em troca daquilo que eu procuro de solução para o meu problema, enfim, né. Problema, essa situação que nem sempre é um problema, pode ser, por exemplo, moradia, alimento, né, enfim, eu dou dinheiro em troca daquilo que eu busco. Bom, uma segunda forma, como eu falei, é a doação. Eu posso receber esse alimento ou essa moradia de alguém, né. Às vezes é à noite, uma noite da moradia ou receber, eh cara, o alimento, né. Quantas vezes a gente recebe o alimento de algum amigo, de algum parente ou simplesmente da árvore, tá doando, né, isso pra gente. Mas depois eu vou aprofundar também um pouco mais. Aí a gente tem a troca, que é super fácil de entender, não precisa ter o dinheiro, né, envolvido. Às vezes você faz uma permuta, você oferece seu serviço em troca do serviço de uma outra pessoa, sem envolver o dinheiro e também soluciona o teu problema. Aí a gente tem a imaginação é: "Puxa vida, eu tenho um problema e eu acho que esse problema ele só é resolvido pelo dinheiro, mas às vezes dentro de mim surge essa ideia onde não tem dinheiro envolvido e eu consigo solucionar", não é mesmo? Vou trazer exemplos de todos, exemplos pessoais também, pra tornar isso muito mais lúcido, né, essa dinâmica é muito mais fácil de ser compreendida. E por fim a gente tem a sincronicidade, que é justamente receber o dinheiro na hora certa, ou receber aquela troca no momento oportuno, ou a ideia através da imaginação, ou ainda aquela doação justamente no momento que você tinha de realizar aquilo. Você se abriu para o universo e o universo respondeu para ti, te entregando através da sincronicidade uma solução para aquele problema que até então não tinha, uma solução prevista, né. Então a sincronicidade entra como a quinta forma. Vamos aprofundar em cada um deles? Então bora.
Começamos com o dinheiro. O dinheiro é o mais óbvio, né, a mais óbvia forma de abundância que muitas vezes é inclusive a única forma que a gente dá, ênfase na nossa vida, mas além do dinheiro a gente tem algumas outras que a gente vai ver. Bom, o exemplo mais corriqueiro é aquele exemplo de que eu recebo no meu um salário, né, ou eu presto um serviço e recebo um dinheiro em troca, e com esse dinheiro eu soluciono as responsabilidades que eu tenho, os problemas que surgem na minha vida, e bom, esse é o exemplo mais corriqueiro. Mas além desse exemplo corriqueiro, existe também o exemplo de que quando eu utilizo o dinheiro, através de um cartão de crédito, por exemplo, eu acumulo pontos que futuramente isso me serve para também solucionar uma outra coisa. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui é que existe sim a forma de abundância direta comum que todos nós vivemos, mas existe também uma outra forma de utilizar o dinheiro que está transformando em mais abundância, né. Fazendo essa explicação, até para que expanda, enquanto eu falo esse ensinamento em mim, mas expanda em ti também essa oportunidade de enxergar o dinheiro e a abundância, principalmente, sob uma nova perspectiva, beleza? E é óbvio que eu vou fazer uma provocação aqui, né. Será que você realmente não tem o dinheiro suficiente que você deseja? Ou será que você não é grato pelas escolhas que você fez ao utilizar e investir o dinheiro que você possui? Pensa nisso. Vamos para a segunda forma de abundância. A segunda forma de abundância é a imaginação. E que a imaginação ela não só proporciona novas soluções, como gera novos caminhos para que você encontre e percorra aquilo que você deseja percorrer. E o exemplo mais corriqueiro de imaginação, eu acho que, pelo menos na minha opinião, é o da receita que a gente faz aquela improvisação, né. Então: "Puxa, mas faltou um ingrediente aqui, mas eu vou balancear esse ingrediente colocando um outro", alguma coisa assim. Mesmo não tendo o não precisando gastar o dinheiro para comprar um ingrediente ou você economizar a ida no mercado, você providencia através da sua imaginação uma forma de solucionar aquela receita que você deseja fazer no final de semana, ou naquela madrugada que já estava tarde, o mercado já estava fechado. Isso aconteceu comigo várias vezes, provavelmente já aconteceu contigo. Mas eu vou te trazer agora um outro exemplo, onde a imaginação me fez economizar recursos e proporcionou, na verdade, uma solução do que eu precisava. E esse exemplo é da minha mesa de jantar. Eu moro num apartamento pequeno, esse apartamento tem um escritório e o meu quarto apenas, eu tenho uma mesa, pequena, assim, são 4 lugares, e toda vez que eu me alimentava nessa mesa, sentava de frente, na mesa, né, ali, os pés dessa mesa, eles eram um X no chão. Ou seja, eu tinha esse X na minha frente, né, acho que eu tô tentando mostrar aqui, e toda vez que eu sentava e ia colocar os meus pés, eu pisava no apoio que estava no X. Ou seja, a mesa é quadrada, eh, a mesa é quadrada aqui e o X ficava aqui no chão. E unindo esse X à mesa existia uma haste ali, né, enfim. E aí, puxa, era muito chato, cara, porque eu ia sentar pra comer, eu pisava no pé da mesa. E aí eu tinha que ou abrir as pernas demais, ou abrir as pernas de menos, mas, cara, não era confortável. Até que um dia veio um marceneiro aqui, eu fiquei conversando a tarde toda com ele. No dia seguinte, quando eu fui ou na mesma noite, quando eu fui me alimentar, e eu sentei assim, cara, eu não sei se aquele marceneiro me passou as dicas mentalmente, se eu fiz downloads, cara, sei lá, foi uma loucura. Porque logo em seguida que ele saiu da minha casa, né, tipo, um dia depois ali, eu senti os pés da mesa, falei: "Cara, é só inverter os pés". Ou seja, na mesa que era quadrada e que tinha um X nos pés, eu coloquei um mais. Dessa forma, o pé fica sempre no meio das minhas pernas, porque eu jamais vou me alimentar com as pernas 100% fechadas, sempre vou estar meio aberto ali, e aí dessa forma eu vou fazer isso. Peguei uma fita métrica, vi que daria certo, basicamente não era só girar, assim, o pé, eu tive que desparafusar todas as 4 bases, e inverter o 45 graus ali para que ficasse 45, né? É, para que ficasse certinho. E aí foi,
Foi resolvido. Ou seja, nessa mesa quadrada que antes tinha um X onde eu botava os meus pés aqui, a partir do momento que teve um mais, eu colocava minhas pernas, para além, né, desse pé, e aí me economizou uma mesa nova, tá ligado? Isso veio a partir da imaginação. Isso fez me economizar pelo menos uns R$ 1.000, sabe? Sei lá quanto que é uma mesa ali, eu tinha feito várias, já visto várias, né, mas, aquele modelo específico eu não sei quanto que é, eu vi modelos de 500 a 1.000, mas enfim, me fez economizar eh, essa mesa nova, bota fé? A partir da minha imaginação. E eu vou aproveitar também e fazer mais uma provocação, né, para cada forma de abundância eu vou deixar aqui um pensamento provocativo para ti, beleza? E esse meu pensamento agora é o seguinte: será que a sua verdadeira escassez é de dinheiro ou de enxergar soluções aonde você ainda não as vê? A próxima forma de abundância é a troca. E lembra que a troca é o valor que circula sem ter dinheiro envolvido. Acho que até aqui a gente pode verificar que a abundância ela é real quando ela é compartilhada. Mas vamos por partes. Vamos primeiro falar sobre o exemplo da troca. O exemplo da troca, acho que mais, eh, sei lá, acho que mais clássico, assim, que eu consigo imaginar aqui, é aquele vizinho que cuida do seu cachorro quando você vai viajar e você cuida do cachorro do vizinho quando ele viaja. Não existe dinheiro envolvido, né, nessa troca de favores, é simplesmente uma troca. Eu faço por você algo, você faz algo por mim e dessa forma os 2 se beneficiam. Os 2 encontram aquilo que buscam no momento que buscam, ou seja, os 2 se tornam abundantes sem ter o dinheiro envolvido. E esse acho que é um exemplo clássico. Um outro exemplo, que é algo que eu experiencio bastante, pelo menos nesse ano, que eu estou gravando esse vídeo, são as trocas de sessões terapêuticas. Bom, você já sabe, eu sou terapeuta espiritual, trabalho com a pesquisa da alma e eu me formei com uma turma de profissionais que se formaram na apometria sistêmica. A apometria sistêmica teve lá seus 300 alunos no curso no ano, né, que eu fiz a formação, e alguns ali decidiram continuar esses estudos através da mentoria que eu realizo hoje, e nessa mentoria a gente tem 20 alunos ali, e desses 20 alunos, diversas vezes eu recorro a eles pedindo ajuda, quando eu preciso passar numa sessão, e ofereço também a minha sessão para que eles me fortaleçam. Dessa forma, eu não só ganho respaldo sobre novos assuntos, sobre novas vivências, mas eu também tenho as minhas questões trabalhadas com profissionais que eu confio. Ou seja, novamente, não tem dinheiro envolvido, mas dessa forma eu encontro aquilo que eu tenho de realizar na hora que eu tenho de realizar, ou seja, me torno abundante. Bota fé? E um pensamento que eu quero deixar para vocês agora é uma cara, eu não sei exatamente qual que é a cidade aqui do Brasil que aconteceu isso, mas com certeza você já viu essa imagem. Essa imagem ela representa um edifício super luxurioso. É um edifício que ele vai cara, é até difícil explicar, mas é um edifício que basicamente tem uma sacada descoberta por andar. A primeira sacada tá aqui, depois tá aqui, e eles vão fazendo assim, e cada sacada tem uma piscina própria. Ou seja, cara, você tem uma piscina dentro do seu apartamento, numa sacada a céu aberto, coisa mais linda do mundo, apartamentos luxuriosos, só que só tem um detalhe, a tua vista dá de cara para a favela. Cara, esse foi um caso, talvez em 2010 por aí, eu não sei exatamente, mas onde, por mais que o apartamento fosse imensamente luxurioso, as pessoas deixaram de comprar, porque a partir do momento que você está vendo o outro para além da tua janela, aonde esse outro não tem acesso ao básico, a tua sensação de abundância cai para quase zero. E aqui é o questionamento: será que a abundância real é só quando eu estou com as minhas necessidades supridas, ou é quando o outro também tem as suas necessidades bem atendidas? Bota fé? E aí o meu pensamento provocativo aqui é esse: você se sentiria abundante realmente morando num apartamento gigante com piscina no seu próprio apartamento e que tenha uma vista apontando para pessoas que não têm acesso ao básico? A minha dúvida é essa, se a abundância ela é realmente só sua ou se ela se torna real apenas quando é compartilhada. A próxima forma de abundância é a doação. E a doação é justamente quando você recebe algo de alguém ou da vida e que não tenha que dar algo em troca, ou seja, a pessoa simplesmente te proporciona aquilo que você busca
tente pedir algo em troca, né. O exemplo mais comum, com certeza, são de pais para filhos. Quantas vezes o pai investe na educação, investe na alimentação. Muitas vezes esses pais ou aquele que teve como figura, parental para essa criança, cuida dessa criança, troca as fraldas dessa criança, sem pedir nada em troca. É uma doação constante que a vida proporciona para todo ser humano e que os pais proporcionam para os filhos, como é o caso mais comum. Mas vou trazer aqui um exemplo muito fora da caixa, vou colocar assim, que é a doação que a natureza nos proporciona e que muitas vezes a gente não percebe. A natureza está proporcionando oxigênio a todo momento, para que eu possa continuar respirando e continuar vivo. A natureza está proporcionando os frutos. É claro, coloca-se lá na terra o solo fértil, as vitaminas e tudo mais, é colocada a semente, mas mesmo assim a natureza é quem está realizando esse trabalho, está gerando o fruto que eventualmente chegará até a nossa mesa, não é? Então, esse é um fora da caixa, por assim dizer, né. Essa doação que muitas vezes a gente se esquece. E a doação, ela é basicamente um presente, né. Quando a gente recebe esse presente, a gente aceita esse presente, a gente tem a oportunidade de se abrir para a verdadeira abundância da vida. Porque você vai começar a perceber que tem muito mais coisas, situações que o dinheiro não compra, mas que vão trazer muito valor na sua vida. É o sorriso de uma pessoa que passa na rua, é o bom dia que você ouve no elevador, é aquela música que chega na hora que você queria ouvir ela na rádio e você fala assim: "Nossa, né, que bênção, estou recebendo isso. Eu estou recebendo esse apoio dos meus amigos, eu estou recebendo aqui esse salve de um cara que está fazendo conteúdo para me, expandir em consciência", não é? E o meu pensamento provocativo aqui é justamente sobre isso. Você já percebeu que tudo o que você tem, em algum momento, foi doado pela vida até você? É claro, você se botou para construir, para chegar lá, para receber e para conquistar, mas os sims que vieram de outras pessoas foi a vida te proporcionando esse sim. Foi a vida se doando para que você pudesse desfrutar do seu emprego, da sua casa, do seu carro, dos seus relacionamentos, das suas amizades, do seu ensino, da sua expansão, do seu amor, da sua aceitação. Bota fé? Esses 3 aspectos últimos são os aspectos da fórmula da evolução. Se você ainda não ouviu, já deixa esse link aqui para que você possa acessar e expandir em evolução também junto comigo nesse vídeo, beleza? Ah, e agora eu aproveito para te perguntar uma última coisa. Se a vida está te doando a todo momento, o que que vai acontecer contigo se você se fechar para a doação? E por fim, a sincronicidade. A sincronicidade nada mais é do que uma resposta do seu eu superior te mostrando que você é guiado. Pelo menos essa é a visão que o Bashar traz. É a visão de que quando você está no seu caminho de alma, no seu caminho de verdade, da tua autenticidade, o mundo começa a convergir a seu favor. Portas se abrem, o dinheiro surge. Quem nunca experienciou aquele botar a mão no bolso e tirar R$ 50? Esse é o exemplo mais clássico da sincronicidade. Isso pode acontecer quando você já tinha um pouco mais de dinheiro na carteira ou quando você estava precisando de dinheiro e de repente botou a mão no bolso daquela calça que você não usava faz tempo e tirou uma nota dali. Uma outra forma de sincronicidade é justamente quando você vai num lugar e você está pensando naquele problema e de repente você dá de cara ou com uma pessoa que pode solucionar o problema ou com uma propaganda, qualquer com a solução em si. Não fazia parte do teu itinerário naquele dia passar por aquele lugar, mas por alguma razão você foi lá. Mudou o caminho da rota para o teu colégio, ou mudou a forma que você ia para o teu trabalho, mudou o meio que você utilizava. "Ah, não, dessa vez eu vou de metrô", e de repente você encontra com uma outra pessoa. Cara, não sei, você vai saber, mas a sincronicidade é justamente isso, você se abrir para novas possibilidades, saindo da tua zona de conforto e de repente se ver graciado com a solução que você buscava. Bota fé? E o pensamento provocativo aqui é o seguinte: e se a coincidência que você viveu nesses últimos dias fosse justamente a vida te mostrando que você já está no fluxo da abundância?
A única diferença é que você chama de coincidência, porque você ainda não confia nisso. Bom, então até aqui a gente deve concordar. Trouxe exemplos super palpáveis, exemplos meus pessoais, exemplos comuns que você com certeza poderia se conectar com qualquer um desses exemplos para essas 5 formas de abundância. Agora eu vou ir além. Perceba que dinheiro é abundância, mas é uma das formas de abundância, assim como é a troca, assim como é a imaginação, assim como é as sincronicidades e assim como é a doação. Perfeito. Se cada uma dessas formas é uma representante da abundância, se eu negar uma dessas formas, eu nego a própria abundância. Concorda comigo? É esse o grande aspecto que me intrigou e muito a partir dos estudos que eu fiz com o Bashar. Porque é isso que ele fala, e que eu nunca tinha me dado atenção. Ele falou: quanto mais você negar qualquer uma dessas 5 formas, negar a doação, negar a sincronicidade, negar a troca ou a imaginação, que é o mais comum, porque ninguém nega o dinheiro. O dinheiro não, não, estou aceitando. Mas quando é um desses outros 4, é facinho de falar assim: ah, mas não tem tanto valor. E aí, quanto mais você se fecha para esses outros 4, menos acesso você tem para a abundância em si. E dessa forma, menos abundante de fato tu é. Bota fé? A abundância real, ela flui constantemente na sua vida enquanto você mantiver as portas abertas. E aqui a gente já começa a encerrar o nosso vídeo, mas eu vou trazer mais 3 pontos bem importantes para compartilhar contigo. O primeiro é um complemento sobre a energia feminina e a energia masculina. Eu já falei também um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, se você quiser, você pode assistir ele aqui. Mas o que eu vou trazer para ti é a respeito da consciência, a respeito do magnetismo. Consciência é o princípio masculino, é ir lá e realizar, é criar dentro de você uma nova forma para experienciar essa abundância. Mas é através do magnetismo, que é o princípio feminino, que você vai atrair para a sua vida aquilo que você já possui dentro de ti, pelo menos no mundo astral, pelo menos no seu sentimento. Ou seja, a tua mente te faz criar novas formas para você ser abundante, mas é através da sensação de se sentir abundante que você vive de fato essa jornada de abundância constante, de prosperidade real. Bota fé? Então, essa aqui é uma das dicas. Se mantenha aberto para criar novas possibilidades, tanto quanto você valida as possibilidades que você já experienciou na sua vida. Ou seja, a consciência de formas de manifestar mais abundância na sua vida é só o primeiro passo. O segundo é nutrir tudo aquilo que você já recebeu, sendo grato por isso e permitindo com que você atraia cada vez mais disso para a sua própria vida. Então, finalizando aqui, eu te coloco a pensar: quem sabe você não esteja ganhando menos do que você gostaria. Você só não está vendo a abundância que você já tem e se abrindo para as possibilidades que a sua vida pode te proporcionar. E vou te convidar agora para fazer um exercício, quase que uma meditação, um exercício meditativo. Então, relaxa as pernas, relaxa os braços. Se estiver dirigindo, só fique com a atenção plena. Inspire profundamente, expire, e mais uma vez, soltando devagar, soltando os pesos desnecessários, soltando os bloqueios internos. E agora pense: quais formas de abundância passaram por ti hoje, na sua vida, e não envolvem o dinheiro? Pode ser, como eu estou ouvindo agora, o cantar dos pássaros, que trazem melodia para o meu dia. Pode ser aquela mensagem dos amigos que mostraram para ti o quanto você tem valor na vida deles, quanto você é amado, quanto você pertence. Pode ser aquele bolo que veio da casa dos seus pais, da sua avó,
Ela fez pensando em ti, pelo menos guardou um pedacinho para você. Pode ser aquela mensagem no seu conteúdo, valorizando a mensagem que você propaga para mais pessoas. Pode ser a solução que você teve acesso há pouco tempo, você falou: "Cara, eu nem sabia que isso era possível". E aí, de repente, a solução surge. Percebe como é constante as formas de abundância na sua vida? E percebe que esse é teu estado natural, você não precisa fazer força para pensar em todas essas formas de abundância. São soluções que surgem naturalmente, porque a tua teu estado interno de abundante é natural. Você só não é abundante quando você escolhe inconscientemente criar situações e se apegar a elas, fazendo você acreditar que você não é abundante. Mas a abundância é natural, não só para você, nem só para mim, mas para todos nós. E por fim, te faço um questionamento. Qual forma de abundância pede que você seja grato um pouco mais a partir de hoje? Comenta nos comentários, escreve ali, me diz o que você achou desse conteúdo e te agradeço por ter ouvido até aqui. Tamo junto. Uma vida lúcida, próspera, uma vida abundante para ti. Nós. Em té.